Olá, queridas! Que alegria estar com vocês aqui. Neste tempo, vamos ter um momento muito especial chamado Grupos de Interesse. Exatamente, interesse, porque aqui vamos falar de assuntos relacionados a nós mulheres, assuntos relacionados ao nosso coração, com aplicações práticas na Palavra de Deus. E para conduzir esta conversa, teremos o privilégio de ter conosco a querida Dulce Santana. A Dulce é casada com o pastor Paulo Santana há 31 anos. Ela é conselheira e conferencista para mulheres. Juntos, eles serviram a Deus através do Ministério da Palavra da Vida por 31 anos. Agora, pastoreiam a Igreja Batista em Monte Verde. Se eu fosse você, eu não perderia nenhum minuto desse tempo. Prepara o seu coração, pega a sua Bíblia, o seu caderno, a sua caneta, fique atenta àquilo que Deus quer nos falar. Vamos juntas participar deste momento na Palavra de Deus. Olá, minhas queridas irmãs, que privilégio podermos compartilhar um pouco da Palavra de Deus. Como vocês já ouviram, eu sou a Dulce Santana, aqui do Brasil, e estou muito feliz de compartilhar com vocês a respeito de um assunto que eu gosto muito de trabalhar: ídolos no nosso coração. E é um assunto que chama a atenção, não é? Porque quando nós falamos em ídolos, nós estamos sempre pensando em outras pessoas, outras situações, objetos ou coisas assim. Mas o que vem a ser ídolos no coração? E hoje eu gostaria de estudar com vocês a respeito de ídolos no coração. E para isso eu vou te fazer algumas perguntas. Tente responder aí na sua mente, no seu coração, não precisa responder em voz alta, mas responda essas perguntas no seu coração. A primeira delas é: o que você ama? Ou o que você odeia? Que você realmente não gosta? O que tira a sua paz quando você não consegue algo? Quais são os seus objetivos? Você estuda, trabalha, para quê? Qual é o seu maior sonho? E se esse sonho não se tornar realidade, qual vai ser a sua reação? Sabe que essas perguntas nos dão direção para algumas considerações a respeito de ídolos no coração, porque parece que é exatamente assim que começa. Interessante olhar a definição de ídolo. O que seria um ídolo? E quando você olha para o dicionário, você encontra a seguinte definição: ídolos são imagens, réplicas de quê? Imagens ou réplicas de qualquer coisa que representa a forma de um objeto, seja um objeto real ou um objeto imaginário. Já pensou nisso? Pode sim ter objetos imaginários. Mas também ídolos são usados, né, réplicas ou imagens usadas de espíritos mortos, de aparições, de fantasmas, de coisas criadas na nossa mente, que às vezes nos perturbam, nos atrapalham, ou que simplesmente nós criamos na nossa mente. Mas também um ídolo pode ser uma imagem de um deus pagão. E a gente sabe que existem muitos ídolos construídos, feitos por mãos de homens por aí. Mas também pode ser a imagem ou a réplica de um deus falso, daquilo que não é verdadeiro. E muitas vezes nós juntamos várias dessas coisas e nós criamos a idolatria, que é uma forma de viver, que é uma forma de adoração, porque não é simplesmente um ídolo, é a dedicação,
é o serviço, é a adoração de outros deuses, que não são o Deus verdadeiro. Mas é muito mais do que às vezes podemos ver ou tocar. São coisas boas que às vezes se tornam idolatria no nosso coração. Então, o que é uma idolatria? Eu coloquei aí uma definição. Nós somos dirigidos por nossas crenças e desejos. Nossas atitudes, sentimentos e comportamentos são direcionados por desejos e motivações. Somos feitos para adorar e durante nossas vidas nós adoramos e servimos em nossos corações ao Deus verdadeiro ou ao Deus falso. Mas como que eu sei se eu estou adorando o Deus verdadeiro ou o Deus falso? Como eu descubro isso? Sabe que existe uma direção para isso. Para quem ou para o que eu estou vivendo? Se nós adoramos ao Deus verdadeiro, nós temos desejos santos e puros. Nós tememos a Deus. Nós vivemos para agradar a Deus. Mas se nós servimos e adoramos a um Deus falso, a um Deus não verdadeiro, nós temos desejos mundanos, nós tememos a homens e nós vivemos para agradar a nós mesmos. Vivemos para agradar o nosso ego. Vivemos para agradar aquilo que eu mais quero, aquilo que eu mais desejo, aquilo que eu mais anseio. Já pensou para pensar nisso? Talvez você fale, mas espera aí, como isso funciona na prática? Como é isso na prática? A idolatria, a prática da idolatria, ela começa com aquilo que eu quero. Eu quero e eu não abro mão disso. Mas sabe de uma coisa? Aquilo que eu quero, muitas vezes, nunca me satisfaz totalmente. Nós pensamos que temos, nós nos alegramos na hora que temos, mas volta uma insatisfação e nós queremos mais e mais. E esses desejos podem ser desejos que dominam o nosso coração e se tornam objetos daquilo para o qual nós vivemos, não é? Então, nós temos aí uma listinha que você deve estar vendo aí: aprovação, significado, glória, posses, poder, sexo, amor, intimidade, igreja, Deus, mas parece ser uma coisa tão boa. Mas se isso não parte de uma adoração verdadeira, de uma adoração ao verdadeiro Deus, podem se tornar ídolos na nossa vida. Será que isso faz parte da minha vida na busca para a adoração a Deus? Ou para a adoração do meu próprio eu? Ou para a adoração dos meus desejos, do meu próprio ego, para a minha própria satisfação? Se a minha satisfação está em alcançar aquilo que eu mais quero, isso se torna idolatria. Porque nós não vivemos mais para nós mesmas. Nós não vivemos mais para aquilo que eu quero. Infelizmente, isso tem se tornado na nossa vida, no mundo que nós vivemos, seja aqui no Brasil, seja na África, seja na Ásia, qualquer outro lugar, desejos do nosso coração, vontades do nosso coração, sonhos que nós colocamos e que, se nós não alcançarmos, não vale a pena viver. Nós começamos a questionar: será que vale a pena? Será que essa vida vale a pena porque eu não alcanço aquilo que eu quero? Mas esse não é um problema da nossa atualidade. Sabe, às vezes a gente pensa que isso é totalmente contemporâneo.
mas já existia há muitos anos atrás. Há muitos séculos atrás, isso já acontecia. E existe uma chamada de Deus para o seu povo, em Ezequiel, capítulo 14, que nos leva a ver como é possível colocar ídolos no coração. Sim, nós podemos colocar ídolos no nosso coração e fazer um altar enorme, cheio dos ídolos mais variados. E nós precisamos olhar, avaliar e perceber se nós não estamos colocando ídolos no nosso coração, dentro do nosso coração. Então vamos ver o que Ezequiel, capítulo 14, fala a respeito disso, quando Deus fala para o seu povo, que estava colocando ídolos no seu coração, e que Deus não aceita que nós tenhamos ídolos no nosso coração e que ele vai responder segundo aquilo que nós adoramos. Ah, é fácil dizer eu amo Deus verdadeiro, mas é tão difícil tirar do nosso coração os ídolos, as coisas que eu mais desejo e almejo, e que se eu não tiver, eu não estarei satisfeito. Então, Ezequiel capítulo 14, começando do versículo 1. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, esses homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se afastaram de mim para seguirem os seus próprios ídolos. Versículo 6. Portanto, dize à casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel que se alienar de mim e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse homem que procurar o profeta, eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra o tal homem, e o farei sinal e provérbio, e eliminá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou Deus, o Senhor. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo de Israel. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade. A iniquidade daquele que consulta será como do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então, diz o Senhor Deus, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Qual é a condição para ser povo de Deus e ele ser o nosso Deus? É tirar os ídolos do nosso coração, é arrancar do nosso coração as iniquidades. Mas
será que é tanto assim? Olha, dentro do texto que nós lemos, nós vemos algumas coisas que destacam dentro do texto para mostrar a iniquidade de se ter ídolos no coração, o pecado de se colocar ídolos no coração. E o resultado disso, porque Deus não vai atender, Deus não vai ouvir aqueles que têm ídolos no coração. No versículo 5 diz que Deus quer corações. Deus quer os nossos corações. No mesmo 5 diz assim: seu povo está afastado por sua idolatria. No versículo 5 e 7, o povo de Deus está afastado por causa da idolatria que eles colocaram no coração. Nos versículos 3, 4 e 7, fala que é idolatria dentro do coração, idolatria do coração. Versículos 3, 4, 7 diz: colocaram ídolos diante de si. O próprio povo, o próprio homem, o próprio ser humano que coloca esses ídolos dentro do coração. Não é colocado por ninguém. Mas também nesses versículos diz que não é só um ídolo, é mais de um ídolo. Colocaram ídolos no seu coração. Isso é pesado, não é? Pensar que, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, mas coloca ídolos no coração. Ídolos são poderosas pedras de tropeço, no versículo 3, 4 e 7. No 7 e 9 diz, trata de pessoas religiosas. Não é qualquer pessoa, eram pessoas religiosas, pessoas que diziam amar a Deus. E nos versículos 4, 7, 8 e 10, Deus leva muito a sério a idolatria. Deus fala, eu não quero essa idolatria. Deus chama o povo ao arrependimento. Deus chama o povo ao arrependimento. Será que eu tenho colocado, construído um altar e colocado ídolos dentro do meu coração? Eu preciso checar que ídolos podem ser esses. Se esses ídolos estão dentro do meu coração. E tem um texto que fala sobre esses ídolos. Quem são esses ídolos? E eu vou ler para vocês o que diz primeira carta de João, capítulo 2, dos versículos 15 ao versículo 17. Diz assim: não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece. Pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas provém do mundo. E este mundo passa e com ele tudo o que as pessoas desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Talvez você viu esse texto numa outra versão bíblica. Essa que eu acabei de ler é a Nova Versão Transformadora. Mas você pega outros textos, você vai achar concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. O que quer dizer isso? A concupiscência da carne são os nossos desejos intensos por prazer. Desejo intenso por prazer. A concupiscência dos olhos é o desejo intenso por aquilo que eu vejo. E eu quero, porque eu vi e eu quero. E o orgulho das nossas realizações, dos nossos bens, é a soberba da vida. Agora, quais são os ídolos dentro dessas três categorias, né? Os três principais ídolos na nossa vida. Então, desejo intenso do prazer físico, que é a concupiscência da carne. Nós podemos citar o prazer pelas coisas da vida, daquilo que nós desejamos mesmo no nosso corpo, na nossa alma. Eu poderia dizer que até comer muito seria concupiscência da carne, porque eu quero satisfazer a minha carne. O sexo, quantas pessoas erram nisso?
Ah, mas eu não posso viver sem isso, eu sou muito intenso. Pessoas que se casam por sexo, mulheres que aceitam parceiros e usam desses parceiros para sua satisfação pessoal, satisfação no próprio sexo. Mas também conforto. Conforto, a satisfação, a comodidade, o alívio de, ai, mas eu vivo tão bem assim. Não é que eu queria, mas olha, eu vivo tão bem desse jeito. Ah, tá ótimo. Deus não gosta, mas para mim está fazendo tão bem. Isso é concupiscência da carne, a satisfação própria, mas também a concupiscência dos olhos, aquilo que eu sonho, que eu almejo, que eu desejo, porque eu já vi, por exemplo, posses, né? Adquirir coisas, querer mais e mais e mais e mais. Gente, infelizmente é assim. Nós nunca estamos satisfeitos. Talvez você pensa aí, você gosta muito de roupas, é uma mulher vaidosa. Eu também sou vaidosa, eu gosto de ter algumas coisas. Qual mulher que gosta de ter só um sapato? A gente gosta de ter muito mais. Nós gostamos de comprar coisas, não é? Dizem que as mulheres, quando estão nervosas, é só elas irem a um shopping, a algum lugar e comprar muitas coisas. Ai, faz um bem, né? Concupiscência dos olhos. E quantas pessoas estão afogadas em dívidas por causa disso e fazem qualquer coisa para adquirir coisas. Desejo por mais e mais coisas. Quando você escolheu a profissão, o que você vai ser quando você se formar, quando você terminar a sua universidade? Eu quero uma profissão que eu ganhe muito dinheiro. O amor ao dinheiro é pecado. Não é errado ter muito dinheiro, mas o amor ao dinheiro é pecado e pode virar um ídolo no nosso coração. Pode tirar de nós o prazer das coisas simples. E nós precisamos aprender a ser gratos por aquilo que Deus nos dá, a gratidão verdadeira, aquilo que Deus me dá, aquilo que Deus já me deu. Concupiscência dos olhos, desejo intenso por aquilo que se vê. Mas o orgulho das nossas realizações, a soberba da vida, querer ter o controle, querer ter o poder das coisas, a aprovação das pessoas. Todos vão olhar e falar: puxa, olha, aquela mulher, ela é muito bem-sucedida. Olha o cargo que ela ocupa na empresa que ela trabalha. Olha, ela é... E você olha e fala: essa sou eu. Eu me amo. Como eu sou importante. Olha como eu sou bela, olha como eu sou linda, todos olham para mim de maneira diferente. Isso é soberba da vida. O sucesso, o reconhecimento das pessoas, a briga pelo respeito, olha bem com quem você está falando. Você sabe com quem você está falando? Soberba da vida. E a própria autoaceitação. Se não for assim, eu não me aceito. Eu passo fome, mas eu vou ser bem magrinha. Eu gasto muito dinheiro, mas eu vou fazer alguma coisa pela minha beleza física, porque isso é tão importante. Isso é soberba da vida. Depois de olhar tudo isso e saber o que nós podemos ter como ídolo no nosso coração, nós temos que entender que há um problema de coração. Os ídolos são um problema do nosso coração. E o que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que reconhecer que existe um problema de coração, que existe a possibilidade de colocarmos ídolos em nossos corações, que Deus não se agrada disso
e que eu preciso me arrepender. Precisa de arrependimento. E arrependimento é mudança de direção, mudança de rumo. Eu estou indo numa direção e eu vou seguir outra direção, porque essa não é a direção que Deus quer para a minha vida. Isso é arrependimento. Se eu buscava o que me dá prazer, então agora eu quero buscar o que agrada a Deus, o que dá prazer a Deus, aquilo que Deus se alegra em mim. Isso é mudança de rumo. Isso é tirar os ídolos do coração. E aí nós partimos para a verdadeira adoração. Aí sim, e os resultados da verdadeira adoração são: nós vamos fazer aquilo que agrada a Deus. E tem vários textos que falam sobre isso, mas eu queria lembrar de um deles, Mateus, capítulo 4, versículo 10, quando Jesus é tentado por Satanás e ele fala assim: olha, agora se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo isso aqui. É só você me adorar. Se prostra e me adora. E Jesus responde para Satanás: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Só a ele você vai servir. O Senhor Jesus responde com a própria palavra de Deus. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Só a ele servirás. E Deus quer essa mudança de vida na nossa vida, para que aconteça a verdadeira adoração. Mas se idolatria é um problema do coração, então o que eu tenho que fazer? Eu preciso guardar o meu coração. Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha, de dentro do nosso coração, é do nosso coração que tem as fontes da vida. Por isso, nós temos que guardar o nosso coração. Nós temos que prestar atenção e cuidar do que está enchendo o nosso coração, do que está fazendo com que a nossa vida seja dirigida. Por que eu faço o que eu faço? Eu vou sondar o meu coração. Eu vou olhar o meu coração e descobrir por que eu faço o que eu faço. E sabe de uma coisa? Nós somos enganados quando nós pensamos que nós temos que fazer o que está no nosso coração. Esse é um conselho que as pessoas dão. E o seu coração está dizendo isso? Então faz isso. Olha, a palavra de Deus diz em Jeremias 17, 9 e 10, que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Olha só qual é a definição e a característica do nosso coração. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Aí no versículo 10 fala assim: eu, o Senhor, conheço o seu coração. Eu, o Senhor. E eu julgo as suas atividades, o que você faz, as suas iniquidades, a sua idolatria. Gente, lá quando nós lemos Ezequiel, fala que os homens colocaram ídolos nos seus corações. Será que nós também não precisamos checar o nosso coração e ver se não tem ídolos lá dentro? Aquilo que eu mais quero, aquilo pelo qual eu mais vivo. E se eu não tiver, eu não tenho felicidade. Eu preciso checar a idolatria do meu coração. E como filha de Deus, eu tenho que lembrar de 1 João 5:21, que diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. A ideia é: fuja, presta atenção, não coloque ídolos no seu coração. Mas
Como eu vou guardar o meu coração? Qual é a fórmula? O que eu faço para guardar o meu coração? Olha, tem uma sugestão para você. Medite na grandeza de Deus. Quem é Deus? Só Ele merece ser louvado. Só Ele merece ser servido, porque Ele é o Deus verdadeiro. Só Ele merece toda a nossa adoração. Medite na grandeza de Deus. Leia a palavra de Deus. Deixe que a palavra de Deus encha a sua mente, o seu coração, para que você possa guardar, tomar conta do seu coração. Mas também ore. Ore, pratique todos os dias, orai sem cessar, todo o tempo. Senhor, não me deixe me levar pelos ídolos, não me deixe colocar um altar cheio de ídolos no meu coração. Medite na palavra de Deus. Gaste tempo estudando a palavra. Invista na palavra de Deus. Talvez você está estudando tanto, tem tantas coisas para fazer no começo ou no fim da faculdade, não sei. Talvez uma tese para você fazer, talvez um mestrado. Tudo isso é muito importante. E ler faz parte disso, não é mesmo? Mas não se esqueça de ler a palavra de Deus, de encher o seu coração com a palavra de Deus. E eu queria terminar fazendo aquelas perguntas que eu fiz para vocês no começo do nosso tempo aqui. E você poder avaliar isso. O que você mais ama? O que você mais odeia? Talvez tenha ídolos no seu coração. O que tira a sua paz? Especialmente quando você não consegue alguma coisa que você queria muito. Quais são os seus objetivos de vida? Você estuda por quê? Para quê? Para quem? Quais são os seus objetivos? Quais são os seus alvos? Qual o seu maior sonho? E se ele não se tornar realidade? Como você vai viver? Vale a pena? Assim, vale a pena quando você adora o Deus verdadeiro e não aos deuses falsos. Que Deus te ajude, através da palavra dele e da sua comunhão com ele, a tirar qualquer altar de idolatria do seu coração. E que você possa adorar o Deus verdadeiro, temendo somente a ele, servindo somente a ele e fazendo tudo para agradar somente a ele. Deus te abençoe, minha querida.